Olá, seja bem-vindo à primeira aula de ensino de práticas pedagógicas em matemática, olhar lógico matemático para o cotidiano. Eu sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em matemática, mestra e doutoranda em ensino de ciência e educação matemática. Na aula de hoje, veremos a respeito para revelar os saberes matemáticos dos estudantes. Este é o tema da nossa aula, buscando revelar esses conhecimentos dos nossos alunos e saberes. Então, veremos ao longo da nossa aula alguns aspectos que nos auxiliarão a pensar a respeito disso, analisar e verificar as possibilidades de trabalhar isso em sala de aula. Para começar a nossa aula de hoje, vamos refletir sobre alguns questionamentos. Acompanhe. Por que os alunos não apresentam um bom desempenho em matemática? Por que os nossos alunos não apresentam esse bom desempenho? O que acontece com eles? Muitas vezes, historicamente, nós sabemos que os alunos chegam em sala de aula já com medo da matemática, que isso vem de um caráter, um contexto histórico, que muitas vezes eles escutam em casa. A matemática é difícil. E eles já vão para a sala de aula com esse pensamento, que a matemática é difícil, é muito complicada, e que se não entender, tudo bem, ela é difícil mesmo. Então já acontece quando ele vai buscando essas situações, entre outros fatores também que levam em conta com relação a essas questões da dificuldade da matemática. Vamos refletir sobre o outro questionamento. Que ações a gente pode tomar frente às dúvidas dos nossos alunos? O que podemos fazer com relação a isso? Essas dúvidas que os nossos alunos têm, o que nós podemos fazer? Que atitudes nós podemos tomar? Então, nossa aula de hoje vai ajudar a gente a pensar sobre essas possibilidades. Vamos conhecer um outro questionamento. Para que serve a linguagem matemática? Então, na aula de hoje, vamos refletir também sobre esse aspecto da linguagem matemática. A matemática possui uma linguagem própria, que é carregada de símbolos, notações. Então, é interessante que saibamos como que é essa linguagem matemática, quais são os símbolos que são utilizados. Então, a gente vai trabalhar com esses aspectos para a nossa aula. E para começar, vamos assistir o seguinte vídeo. Olá, estamos começando mais uma prática pedagógica. Este módulo é dedicado a alguns conceitos muito importantes relacionados ao ensino da matemática. Durante nossos encontros, teremos o acompanhamento de docentes convidados, que vão nos apresentar algumas abordagens teóricas e práticas em sala de aula, começando pela professora Lilian. Vamos conhecê-la? Sou a Lilian Regina da Silva Yanishi, sou formada em matemática, licenciatura e bacharelado, fiz pós em educação especial e psicopedagogia e trabalho com alunos do 6º ao 9º ano, com idades de 10 a 15 anos. Eu me senti educadora pela primeira vez, não foi na academia, não foi quando eu terminei a faculdade, a graduação, já assim no ensino fundamental, que é a idade que eu trabalho com os adolescentes. Eu já me lembro assim de momentos levando meus amigos em casa para a gente estudar matemática, sentada no quintal e ensinando e tendo essa troca também. Eles me ensinavam, eu ensinava e a gente tirava dúvida. Então acho que ser educador não é uma coisa assim que acontece quando você termina a sua graduação. Ela acontece ao longo da sua vida. Os professores convidados poderão nos ajudar a compreender de que forma o ensino teórico da matemática pode ser inserido no contexto cotidiano. Eles também nos farão refletir sobre dilemas práticos próprios do ensino em sala de aula, além de esclarecerem a função da matemática no contexto social e na formação cidadã. Durante as práticas, os professores exemplificam a relação que há entre a matemática cotidiana e a desenvolvida no ambiente escolar. Eles também trazem práticas pedagógicas que incentivam o pensamento lógico e que nos ajudam a perceber a importância dessa disciplina para a comunicação. No exemplo trazido pela professora Lilian, ela apresenta algumas relações possíveis entre a linguagem materna e a linguagem matemática. Preste atenção ao que acontece durante a aula e observe como os alunos estão organizados na sala,
qual comanda foi dada e o que eles precisaram fazer. Identifique também quais e de que forma foram as interferências da professora durante a realização da tarefa e o que ela considerou para atuar de forma similar ou diferente com cada grupo. Vamos conferir. A gente começou nossos estudos de equações e a gente está trabalhando com essa coisa de agora ter letra aí no meio da matemática dessas contas que antes vocês não estavam acostumados. Então a gente vai fazer, continuar esse trabalho que nós já estávamos fazendo, só que de uma forma diferente da gente pensar como que a gente consegue no nosso dia a dia encontrar a linguagem algébrica. Ela está muito presente e aí a gente descobre de que forma. Eu trouxe uns exemplos para vocês de algumas notícias, né? Por exemplo, aqui, ó, triplica o número de carteiras de habilitação suspensas em São Paulo. Então, qual é a linguagem algébrica que está aí presente? Quem consegue me explicar? É um número vezes 3, né? Que triplica. Quando eu falo triplicar, é multiplicar por 3, ok. Dobra o número de desempregados que visitam as unidades do Bom Prato no Alto Tietê. E aí? X vezes 2. X vezes 2. Multiplica sempre que eu falo dobra, eu multiplico por 2. Um terço das mães que é vítima de feminicídio deixa ao menos 3 filhos. Que parte que vocês acharam aqui que tem a linguagem algébrica e qual é? Um terço. E aí, como é que eu faço? Que operação que está escondida aí quando eu falo um terço? Fala mais alto. X dividido por 3. É um número dividido por 3. Ok. Os 8 bilionários que têm juntos mais dinheiro que a metade mais pobre do mundo. Onde é que está a linguagem algébrica que está um pouco escondida, mas que agora vocês já estão conseguindo descobrir? Metade? E aí, metade, quando eu falo em metade, que operação que está envolvida? Divisão? Divisão por? 2. Então, vocês vão pensar em um exemplo que vocês já ouviram aí. Isso está muito presente, muito mais presente do que a gente pensa no nosso dia a dia. E eu vou entregar uma folhinha para vocês, nós vamos compor aqui com exemplos de vocês. Que vocês já encontraram coisas desse tipo, tá? Pode ser de forma de notícia ou não, no seu dia a dia. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que vai fazer? Então vai ser uma folha por dupla ou trio e vocês vão produzir esse exemplo agora. A ideia é essa mesmo. Perfeito. Mas o que escreve Então, aqui? Cada uma lê pra mim como que ficou isso aqui, como que vocês pensaram. 2 terços dos adolescentes têm o sono prejudicado pela luz do celular. E aí, 2 terços eu penso em quê? Em que operação? Essa é metade. 2 terços? Aham. É o E que operação? Eu todo dividido por 3 é mais que isso, né? Isso, vocês já fizeram cola na lousa. Vamos colar aqui, ó. 2 terços dos adolescentes têm o sono prejudicado pela luz do celular. Aham. Vende-se cachorros pela metade do preço. Quadriplica o número de pessoas que possuem aparelhos eletrônicos em casa. Durante a atividade proposta pela professora Lilian, ela selecionou trechos de notícias em que a linguagem matemática fazia uma relação direta com a língua materna. Essa linguagem foi usada para apresentar informações numéricas presentes no cotidiano das pessoas. A tarefa pedia que os alunos criassem frases informativas, utilizando essa linguagem matemática. Durante a atividade, a professora Lilian fez intervenções em cada um dos grupos para entender as hipóteses dos alunos sobre o tema e, dessa forma, poder mediar o conhecimento. Ficou claro para você que essa atividade dada pela professora teve a intenção de aproximar o ensino da matemática ao dia a dia dos alunos? Para reforçar ainda mais a sua percepção sobre o tema, procure pensar em uma forma de mostrar para os alunos como podemos resolver os problemas cotidianos com a ajuda da matemática. Eu fico por aqui. Até o próximo encontro!
Com esse vídeo, a gente viu a fala da professora Lilian. Ela relatou que como ela fez uma atividade em sala de aula. Nessa atividade dela, ela buscou trabalhar com aspectos da álgebra, linguagem algébrica. Ela pegou notícias de jornais, ela foi falar essa fala dela, com notícias de jornais, e pediu para os alunos transcreverem essa linguagem por meio da matemática. Pegar a linguagem lá apresentando a notícia do jornal e reescrever ela, utilizando a matemática. Então agora, para a nossa aula de hoje, alguns conhecimentos serão necessários. Vamos conhecê-los. É necessário que tenhamos uma concepção de aprendizagem, isso você teve contato lá nas outras aulas de práticas pedagógicas, e também com relação à forma de avaliar. Estes aspectos são necessários para a nossa aula, para que possamos refletir sobre os aspectos que serão apresentados ao longo dessa aula de hoje, buscando revelar os saberes dos alunos. Então agora vamos conhecer a nossa situação-problema. Acompanhe. Uma professora de matemática que leciona em turmas do ensino fundamental inicia suas aulas no começo do ano letivo, propondo aos alunos uma roda de conversa para que eles expressem suas dificuldades com os conteúdos da disciplina. Então essa professora, toda vez ela propõe essa roda e nessa roda, com os alunos do 7º ano, teve um aluno que fez alguns questionamentos. Professora, ontem assistindo o telejornal com meus avós, vimos a seguinte notícia: 50% das crianças pesquisadas no estado de São Paulo está com sobrepeso. Depois, nas redes sociais, vi essa outra notícia: a metade das crianças pesquisadas no estado do Paraná está com sobrepeso. E ele questionou: em qual estado tem mais crianças com sobrepeso? Porque uma pesquisa apresentou dados usando números e a outra não. Então veja os questionamentos desse aluno do 7º ano, que ele começou a ver essas notícias de jornal e viu que uma apresentava 50% e a outra metade. Ele ficou assim, mas por que apresentar números e a outra não? O que aconteceu aqui? A partir disso, nós vamos resolver essa situação-problema vendo 3 aspectos que a gente vai conhecer agora. Primeiro, veremos a matemática cotidiana com a matemática científica. Abordaremos uma estratégia metodológica, que é a resolução de problemas. E veremos também relação à linguagem matemática. Então, esses aspectos que nos ajudarão a pensar em como resolver esse problema, esse questionamento que esse aluno trouxe para a aula de matemática. Então, agora, vamos conhecer a respeito da matemática cotidiana e da matemática científica. Mas, para isso, vamos a um questionamento. É importante abrir espaço para trazer situações do cotidiano para a sala de aula? Isso é importante? É importante que nós, professores de matemática, abramos esse espaço? É importante que você pense em trazer essas situações do dia a dia do aluno para a sala de aula? E como a gente pode fazer isso? O que quer dizer isso? Porque é importante pensar a respeito disso. Então, para começar a falar sobre isso, vamos tratar da matemática cotidiana. Acompanhe. A matemática cotidiana, ou seja, os conceitos cotidianos ou espontâneos, são aqueles formados a partir das vivências, da observação do mundo ao redor. Se define a partir das propriedades perceptivas, funcionais ou contextuais do seu referente. Então, vemos aqui que a matemática cotidiana é aquela que o aluno tem a sua vivência, o seu dia a dia, né? Nós estamos pensando aqui nesses conceitos cotidianos, não especificamente da matemática, mas podemos também pensar nesses conceitos, trazendo isso para a matemática. Então, vimos aqui que esses conceitos cotidianos são aqueles que os nossos alunos adquirem antes de chegarem na sala de aula, nas suas vivências, no seu dia a dia. Desde o seu nascimento, ele tem contato com diversas situações e que vai estar constituindo esses conhecimentos deles. E com relação ao conceito científico, o que ele difere do conhecimento cotidiano? Acompanhe. Já na formação dos conceitos científicos, entra em cena a mediação do professor. Esses conceitos eles surgem da instrução, então é necessário aqui o papel do professor. Então o professor vai estar auxiliando no momento da construção dos conhecimentos científicos. Para a formação de um conceito científico, é necessário que existam determinados conceitos cotidianos. Estes funcionam como mediadores para a internalização
Isto é, para a compreensão dos conceitos científicos, é preciso já dominar certos conceitos espontâneos a ele relacionados. Então veja que interessante aqui. Nós vimos ali o que são conceitos cotidianos e que para conceitos científicos, eles são necessários também ter esses conhecimentos cotidianos. É importante a gente pensar sobre isso, sobre esses aspectos. Que a gente vê aqui com o conceito científico, ele é construído, ele é adquirido na sala de aula, no momento da interação entre aluno e professor, esse papel da mediação. Então, na escola, que o aluno vai ter contato, de fato, com esse conhecimento científico, que é o conhecimento já aprovado pela academia, está nos livros, é dito como científico. Já o cotidiano, ele também é necessário, porque os nossos alunos, eles trazem esse conhecimento. Então é necessário nós pensarmos a respeito disso e vemos aqui nessa fala que eu trouxe a você, dessa citação, que é necessário esse conhecimento prévio, esse conhecimento cotidiano. No início da nossa aula eu não trouxe conhecimentos prévios, que era necessário para você abordar. Neste momento aqui, na nossa aula, ali a gente traz alguns conhecimentos que os nossos alunos já têm, que pode ser conhecimentos adquiridos, construídos no seu cotidiano, ou até mesmo na escola, outros conhecimentos também que são necessários. Então, dando continuidade, antes de ingressar na escola, a criança já lida com matemática. Não é a matemática formal da escola, aquela que ele começa a aprender no momento que ele entra em sala de aula. Mas as crianças, em suas brincadeiras, contam pontos, gols, distâncias, dentre outras coisas. Dividem balas, doces, chocolates, sabem se o irmão está ganhando mais ou menos que ela. Elas sabem que tem mais figurinhas, mais brinquedos, enfim, sua matemática cotidiana serve para suprir as necessidades do momento. Então, nessa parte aqui, nós vemos o quanto que a matemática ela se faz importante. Nós temos aqui que a matemática, que não é a escolar, ela faz parte do nosso aluno. A matemática não formal, né, aquela matemática que ainda não tem aquele formalismo que ela vai ter ao ter acesso à escola. Então é importante saber que nossos alunos eles têm esses contatos. Eles usam a matemática mesmo não sabendo que estão usando matemática, estão lá usando, estão contando, estão dividindo, fazendo algumas operações básicas de matemática de modo intuitivo. Não estão utilizando, às vezes, alguns conceitos formalizados já com relação às operações, mas lá eles estão utilizando isso. Veja que a situação ali de contar gols, contar brinquedos, eles fazem isso, eles começam a separar quantidades, analisar essas diversas possibilidades com relação à sala de aula. Então, todas as situações que estou trazendo aqui a você, pensando a respeito da matemática do cotidiano, a matemática dos conceitos que são necessários para a nossa aula, a gente pensa com relação a isso. A pensar que a matemática da sala de aula, que ela é importante, ela está ali sistematizada, ela é importante você mostrar para ela, para o nosso aluno, essa matemática, mas também não podemos esquecer que antes mesmo de entrar em sala de aula, pisar no chão da escola, o nosso aluno já teve um contato com a matemática. Ele faz a matemática de modo intuitivo. Então é interessante pensarmos a respeito disso, refletirmos e termos ideia que realmente isso acontece. Não podemos dizer para o aluno que esqueça o que você vivenciou de matemática, o que está aqui na escola é a única correta. Então, temos que analisar essa situação. Então, vejamos a seguinte apresentação. Enquanto os conceitos cotidianos se desenvolvem espontaneamente a partir da vivência, os conceitos científicos estão relacionados à questão do ensino. Porém, na elaboração dos conceitos científicos, as crianças recorrem a conhecimentos prévios, como eu comentei no início da minha fala. Os conceitos cotidianos ou então a outros conceitos científicos, mas que tiveram origem também em conceitos cotidianos. Então, querendo ou não, nossos alunos eles partem de um conhecimento prévio, parte às vezes do conhecimento cotidiano. Ele usa a vivência dele para construir um novo conceito. Então, é importante levarmos isso em conta, sabermos que isso acontece. Você viu já
ao longo da sua formação, alguns aspectos com relação à aprendizagem, com relação à necessidade que alguns alunos apresentam. Então, é importante você levar em conta esses conhecimentos, os conhecimentos ditos cotidianos. Como eu comentei lá no início, eles são conceitos adquiridos por meio da vivência do aluno, que, como eu falei, desde o momento que ele nasce, ele já tem acesso a diversos contatos, a diversas situações que lhe são apresentadas, e às vezes ele faz uso de uma matemática intuitiva. Não é aquela, como já foi apresentado já em uma das situações das autoras, não traz aquele conhecimento já formalizado, aquele conhecimento sistematizado que é apresentado na escola. Então, o aluno vai ter conhecimento, vai construir o seu conhecimento científico no momento que ele entrar na escola, no momento que ele refletir a respeito desses posicionamentos, analisar as situações. E veja nessa parte, voltando à citação, voltando então nesse momento da citação numa parte, acompanhe nos slides. Voltando aqui nessa citação, nós vemos aqui que os conhecimentos científicos, eles recorrem a conhecimentos prévios. Na aula eu não trouxe o conhecimento prévio que era necessário para a nossa aula de hoje. Então, toda vez que um aluno ele vai construir um novo conhecimento, ele vai recorrer, sim, a conhecimentos prévios. Então, é necessário que ele tenha esses conhecimentos, ele vai ter esses conhecimentos, sejam eles científicos, também já adquiridos, construídos com base no conhecimento cotidiano, né, que a gente sempre vai partir de algum conhecimento prévio para construir um novo conhecimento. Então, é importante termos isso em mente, sabermos dessa condição, que nenhum conhecimento ele vai começar do zero. Conhecimento científico, ele vai recorrer a alguns conhecimentos prévios, conhecimentos dessa vivência do aluno. Lembra quando eu comecei minha fala falando que não tem como a gente separar a matemática, assim, esqueça o que você viu até o momento, agora a gente vai ver a matemática de verdade, isso e aquilo? A gente tem que pensar sobre isso também, refletir sobre esse posicionamento, analisar essas questões que surgem, questões essas que estão presentes no nosso cotidiano e que faz parte da vida do aluno. Então, o aluno muitas vezes já chega na sala de aula achando que a matemática é difícil, porque ele acha que ele nunca fez matemática. Ele já fez matemática, ele já valeu-se da matemática em algum momento da sua vida. Ele já contou, já dividiu doce, já fez alguma coisa, alguma operação matemática, só que ele não associou com aquilo que ele está fazendo é matemática. Isso, quando eu estou falando para você, remete lá na educação básica, dos pequenininhos. Mas quando a gente já chega lá onde nós vamos atuar mesmo, a partir do 6º ano, já com os adolescentes, eles também já trazem isso muitas vezes, já que eles vão já com medo, quando eles já entraram na escola, no primeiro momento, e vai carregando esse medo até chegar no momento que separa, a que vai ver só a matemática mesmo, lá no 6º ano. Então, é importante a gente pensar sobre isso, lembrar sempre desses conhecimentos que são necessários. E que, historicamente, a matemática ela é vista mesmo como uma disciplina difícil e nós temos que tentar quebrar essa barreira. Você, pelo aluno, não é difícil. Ela tem seus momentos lá de complexidade, que vai exigir uma abstração maior, mas ela faz parte da nossa vida, ela está em tudo. Desde um ato mais simples que nós fazemos, a gente pode visualizar a matemática ali. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, voltando com relação ao que a professora Lilian falou que ela faz com os alunos, o que ela parte? Ela partiu de um anúncio de questões de jornal e pediu para os alunos fazer para a linguagem matemática. Ela estava, por exemplo, metade dos estudantes não gostam de matemática. Como a gente pode utilizar essa linguagem? Que a gente pode apresentar esses estudantes usando a linguagem matemática? Então, são situações que nós podemos explorar. Então, veja que ela trouxe um questionamento, uma situação que partiu de um contexto que não é da matemática, não é um contexto disciplinar. Ela pegou uma notícia de jornal, ela pegou uma situação ou outra para pensar a respeito disso. Não trouxe questionamentos no início, pensando, é importante trabalhar com a matemática nesses contextos outros, aquele questionamento, dar oportunidade para trazer para a sala de aula situações. A partir disso, a gente já começa a perceber quanto é importante a gente levar isso em consideração. Pense nos momentos que você, enquanto aluno, de situações, quanto que você recorreu a vários conceitos que você já trouxe já da sua vida no cotidiano. Em muitas situações, é mais fácil para o aluno analisar isso,
refletir sobre isso para depois a gente começar a introduzir um conceito. Mostrar para ele essa importância da matemática, o quanto ela está inserida, o que são esses conceitos. Então é importante que você entenda que existe, sim, a matemática cotidiana, a matemática científica, o que quer dizer a matemática científica, o conhecimento científico, o que quer dizer o conhecimento cotidiano. É importante que você, enquanto professor, professora de matemática, reflita sobre isso. Pense sempre sobre esses aspectos. Então é que a gente vai juntando a partir deles essas situações e vendo a importância de não ignorar os conhecimentos prévios dos alunos, a matemática cotidiana dele, a matemática que ele faz no dia a dia, aquela matemática que ele vivencia nas diversas situações do seu dia. E como eu comentei, desde o momento que ele acorda, às vezes ele já está tendo contato com a matemática de um outro modo, mesmo não sabendo que ali tem matemática. E eles não enxergam isso, eles não veem que ali tem matemática. E nós, enquanto professores, podemos pensar e trazer isso. Vamos explorar essas diversas situações que eles vivenciam. Surgem muitas dificuldades deles, eles pensam que às vezes é só deles, eles não falam para a sala. Mas vamos trazer o momento da roda de conversa que nós temos a nossa professora da situação problema, que ela faz todo início. Não é importante? Será que não é legal a gente fazer isso com a nossa aula? Pensar em situações diferenciadas? Nem sempre você vai fazer uma coisa diferente na sua aula, mas abre espaço. Pense em situações que você pode fazer de forma diferenciada. Abrir momentos para os alunos falarem. Isso é importante, a gente saber o que ele está fazendo. Nós temos uma sala de aula, quando você começar a atuar, você vai ver que tem diversas diferenças entre os alunos. Nenhum aluno é igual ao outro. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma realidade. E essa realidade interfere, sim, na construção do conhecimento científico, porque ele usa como base. Ele vai recorrer a esse conhecimento prévio, seja ele adquirido por meio do conhecimento científico, seja ele construído por meio dos conhecimentos cotidianos. Sendo que, como eu comentei e trouxe a você, isso já é base, né, o conhecimento prévio do nosso aluno, que é necessário. O que ele precisa para saber esse conhecimento? Quando a gente for montar um plano de aula, pensar na nossa aula, reflita sobre isso. Pense em situações que ele possa ter já adotado algumas questões matemáticas no seu cotidiano. Reflita sobre isso. Será que eu posso puxar para a minha aula essas questões? Será que eu posso abrir espaço para o meu aluno falar alguma situação diferente que ele vivenciou? Então, nesses questionamentos, a respeito disso, eu quero que você agora reflita sobre o seguinte questionamento. Cite situações do cotidiano que podem ser exploradas em aulas de matemática. Pense, quais situações que a gente pode explorar em sala de aula? Então, eu vou dar um tempo para que você envie sua contribuição e logo retorno. Quando a gente pensa em situações cotidianas, a gente pode pensar em diversas situações que a gente pode levar para a sala de aula. Dentre elas, nós poderíamos pegar, por exemplo, um encarte de jornal, aquele famoso jornalzinho de mercado. Então, acompanhe na câmera de documentos. Aqui eu trouxe para você um jornalzinho. Esse jornalzinho aqui, se a gente for analisar, ele traz várias situações aqui com números decimais. Então, isso daqui a gente pode explorar essas situações, fazer comparação. Aqui, ó, na compra de 2 ou mais, vai pagar esse valor. Será que está pagando esse valor mesmo? Vamos analisar. Isso a gente pode explorar em sala de aula. Situações essas que você pode planejar e levar para a sala de aula, pensando sempre a respeito disso. Então, é legal você pensar sobre isso, refletir,
pensar o que eu posso levar de diferente para a sala de aula para explorar situações cotidianas, como eu trouxe aqui um jornalzinho de supermercado. Ali você pode explorar a operação com números decimais, explorar comparação, diversas outras possibilidades. Ele tem de produtos diferentes, unidades de medidas. Então você pode explorar diversas situações, mas lembre-se, quando você vai planejar uma aula, você tem que pensar em tudo o que pode acontecer. Pode pensar, por exemplo, que tem aluno que não vai levar esse jornalzinho. Pode ter acontecido que ele não mora perto de um mercado, ele esqueceu. Então, quando a gente planeja uma aula, a gente tem que pensar também nessas possibilidades de nem todos levarem. Para isso, a gente pode pensar, às vezes, em trabalhar em grupos, ou ainda sempre levar um pouco a mais na nossa bagagem, lá quando a gente vai planejar a aula, já pegar alguns jornalzinhos para trabalhar em sala de aula, explorar essas possibilidades. Ali, veja, um jornalzinho. São situações que ele já faz. Ele vai fazer uma compra no mercado. Ele vai no mercadinho, mesmo se não tem um mercado que tem um jornal, ele vai no mercadinho e ele vai trabalhar com dinheiro. E ali tem número decimal, conteúdo esse visto no 7º ano. Então, a gente pode explorar essas situações, essas operações. É só pensar, assim, o que eu vou trabalhar hoje de diferente com nossos alunos. Então, essas questões são interessantes para refletirmos e sempre pensar nos planejamentos. O que eu vou fazer e como eu posso fazer, pensando nas diversas possibilidades que podem surgir na nossa aula. Então, agora, nós vamos para um outro questionamento que vai nos ajudar a pensar para resolver a situação-problema. O que a professora pode fazer para ajudar o aluno a compreender as relações existentes nos registros? Então, veja que essa questão aqui, ela vai pensar assim, o que ela pode fazer? O nosso aluno está com dificuldade em analisar os registros? Que registros são esses, professora? Não mostrou para nós que ele viu num jornal, assistindo na televisão, 50%? E depois numa notícia nas redes sociais, metade? Mas o que quer dizer isso? Ele não está conseguindo interpretar essas nomenclaturas, essas notações, esse uso. Uma está usando um número, outra não está usando um número. O que quer dizer isso? O que quer dizer essas situações? Como a gente pode analisar isso? O que a gente pode fazer para explorar essa situação? Então, a gente vai pensar a respeito das diversas possibilidades que temos. Pensar, por exemplo, nas estratégias metodológicas que existem. A matemática tem algumas estratégias metodológicas que você pode adotar enquanto professor de matemática. Vamos conhecê-las? Primeiro, nós temos a etnomatemática. A etnomatemática, ela parte de uma situação, ela vai partir das situações da matemática de diversos povos, a matemática de diversas etnias, a matemática utilizada em diversas situações. Então, a etnomatemática, a partir disso, você vai analisar ela em outros contextos. A matemática, por exemplo, feita pelos povos indígenas. Como será que eles utilizam da matemática? Dentre outras situações. Então, a etnomatemática é bem ampla com relação a isso. Vamos conhecer uma outra estratégia? A modelagem matemática. A modelagem matemática, ela parte de situações da realidade. Situações que a gente busca representar por meio de um modelo matemático. São situações, por exemplo, vamos analisar uma situação para verificar a quantidade de uma população. Essa população, ela pode ser descrita por um modelo matemático, o crescimento populacional. Então, esse modelo matemático, ele caracteriza uma situação. A gente está representando por um modelo. O que é um modelo matemático? É como se fosse uma fórmula. Ela representa uma situação. Você verá e entenderá mais a respeito dessa metodologia, a modelagem matemática, um pouco mais também nas nossas aulas da disciplina. Vamos conhecer mais uma estratégia metodológica? Os jogos. Os jogos, aqui eles são utilizados em diversas situações. A gente pode trazer jogos diferentes para a sala de aula, utilizar esse recurso. A gente pode pensar num jogo que aborde algum conceito específico, trabalhar com diversos conceitos, elaborar um jogo. É importante quando a gente trabalha com o jogo, mostrar quais são as regras, qual é o objetivo do jogo. Porque a gente não pode fazer um jogo pelo jogo. Temos que pensar no seu aspecto didático. O que nós queremos com aquele jogo para a nossa aula. O que ela vai contribuir para a construção do conhecimento do nosso aluno. Então, agora, vamos conhecer mais uma
estratégia metodológica. A história da matemática. A história da matemática é uma metodologia interessante de ser trabalhada. O que ela quer dizer? A estratégia metodológica da história da matemática, ela parte de você trazer a história dos conhecimentos que foram construídos. A partir da história da matemática, a gente consegue mostrar a noção, eles conseguem perceber. A gente mostra, eles percebem também que a matemática não é algo pronto e acabado, que não surgiu um conceito ali pronto, sem nenhuma dificuldade. A partir disso, ele mostra a matemática como algo humano, que teve contribuição de várias pessoas para chegar até aquele conhecimento. Então, esses conceitos, todos eles possuem uma trajetória histórica. Então, se você trazer esses aspectos para a sua sala de aula é importante, mas vale ressaltar que temos que tomar cuidado quando utilizamos a história da matemática. A história da matemática, muitas situações você vai perceber que ela é utilizada às vezes apenas como uma introdução, como uma curiosidade, mas podemos explorar a história da matemática de forma didática, mostrar o desenvolvimento de um conceito, trabalhar com isso na nossa sala de aula. Então, fazendo isso, nosso aluno ele vai perceber e ver a matemática, como eu já comentei, algo humano, algo que não caiu pronto e acabado. Surgiu lá aquele conceito, nossa, que pessoa inteligente, criou um conceito do nada. Alguns conceitos que foram apenas por uma pessoa, ela já chegou naquele conceito, mas há outros que tiveram contribuições de vários matemáticos. Teve erro, teve acerto, tentativas, até chegar no que nós temos hoje. O que você tem contato na matemática, na escola, que é aquela dita conhecimento científico, né, que nós vimos no início da nossa aula. É importante você pensar sobre isso, refletir sobre esse aspecto. Então, quando a gente estiver trabalhando essas situações, principalmente da história da matemática, você vai ver isso. Você vai ver o quanto ela é importante e como é interessante mostrar essa matemática mais humanizada para nossos alunos. Vamos conhecer mais uma estratégia. A investigação matemática. A investigação matemática, o aluno vai se colocar no papel de um matemático. O matemático não investiga, não busca diversas possibilidades para encontrar uma situação. A investigação matemática tem parte disso. A gente, a partir de uma situação aberta, vamos levantar conjecturas, verificar caminhos, hipóteses. Então, veja, essa estratégia metodológica, ela vai estar abordando diversos aspectos que um aluno vai se colocar realmente ali na posição de um matemático. Ele vai estar pesquisando, fazendo conjecturas, levantando hipóteses. Então, isso é legal também, essa estratégia metodológica para a sala de aula, pensar a esse respeito. Vamos conhecer mais uma. A resolução de problemas. Esta aqui que nós vamos tratar especificamente neste momento da nossa aula. O que é a resolução de problemas? Como a gente pode abordá-la em sala de aula? Você vai ver que a estratégia metodológica é muito mais do que o próprio nome diz. O nome diz resolver problemas. Mas será que eu só vou ficar resolvendo diversos problemas? Como eu vou trabalhar com a metodologia de resolução de problemas? Neste momento da nossa aula, estou trazendo a você essas diversas estratégias que existem. Darei foco agora na resolução de problemas. Para quê? Para a gente buscar responder aquele questionamento do nosso aluno. Como trabalhar com aquelas situações lá que ele trouxe para a sala de aula, utilizando. Então, a gente pode pensar nas diversas possibilidades que podem ser adotadas, dentre elas, uma dessas metodologias. E eu vou abordar com você agora a resolução de problemas. Acompanhe. A resolução de problemas aponta o problema como objeto que inicia e fomenta a construção e a formação de um novo conceito matemático, por meio da sua produção ativa, da constituição da matemática, através da sua prática. Então, quando nós pensamos na resolução de problemas, nós pensamos que ela pode iniciar, vai fomentar, ela vai estar ajudando na construção do conhecimento matemático. Então, ela é uma metodologia que a gente trabalha com ela, você vai ter contato agora de início, e depois você vai aprofundar ao longo do curso, também conhecendo as diversas metodologias de ensino que podem ser adotadas no ensino da matemática. E é interessante que a resolução de problemas é a parte do inconformismo, de querer mudar alguma coisa. Então, vejamos no quadro. Como eu comentei,
A perspectiva da resolução de problemas, ela caracteriza-se por uma postura de inconformismo diante dos obstáculos e do que foi estabelecido por outros, sendo um exercício contínuo de desenvolvimento do senso crítico e da criatividade, que são características primordiais daqueles que fazem ciência e objetivos de ensino de matemática. Então, a gente vê aqui como a gente está trabalhando com a perspectiva de resolução de problemas. O que ela faz? Ela parte daquele inconformismo. Quero mudar. O que eu posso fazer? Então, ela vai estar surgindo de uma outra interação. Mas, para saber o que nós não estamos abordando essa estratégia metodológica resolução de problemas, mas o que é um problema? Vamos ao quadro. Problema é tudo aquilo que não se sabe, mas que está interessado em fazer. É um aspecto interessante quando pensamos nisso. A partir tem que você ter interesse em fazer. O que pode ser um problema para mim, pode não ser para você, porque eu estou interessado em fazer aquela situação. Então, quando nós pensamos, temos que pensar em algo motivador, algo que inquiete os alunos. Pensar o que vai ser interessante, que problema eu posso fomentar aqui para construir alguma coisa interessante para a nossa aula. Então é legal a gente pensar sobre esses aspectos que podem surgir, pensar nesse ponto, o que é um problema. Como eu comentei com você, a resolução de problemas, ela pode ser utilizada como uma perspectiva metodológica em sala de aula, e a partir disso, alguns autores, como as autoras Onushiki e Elevato, elas montaram, na verdade, um roteiro que pode ser adotado em sala de aula, quando pensamos em adotar essa estratégia metodológica. Então, quando nós pensamos uma estratégia metodológica, algumas, às vezes, elas têm passos. E as autoras estudiosas, que são a Onushiki e a Elevato, elas pensaram sobre uma característica de uma aula de resolução de problemas. Como seria essa aula de resolução de problemas? Vamos ao quadro Conhecer esse roteiro? Primeiro, nós temos que preparar o problema, pensar a respeito desse problema. Como a gente vai trabalhar com ele? Depois que nós preparamos o problema, vamos entregar aos nossos alunos e pedir para ele faça inicialmente uma leitura individual. Mas por que uma leitura individual primeiro? Porque quando a gente lê para o nosso aluno, nós temos a mania de dar ênfase em algumas partes. Então, nós induzimos em algumas situações. No momento que nós estamos lendo, às vezes a gente quer enfatizar algum termo para ele falar, perceba esse termo aqui é importante. A gente muda a entonação da nossa voz. E os nossos alunos, eles percebem isso. Então, é interessante, quando nós estamos trabalhando, inicialmente, que o aluno faça uma leitura individual, anote a sua perspectiva inicial, entenda o que está sendo solicitado ali, para em seguida fazer uma leitura em conjunto. Então, voltando ao quadro. Então, depois é necessário fazer uma leitura em conjunto, analisar com a sala mesmo, com o grupo. E depois vamos resolver o problema. Nesse ponto aqui de resolução, nós podemos utilizar e pensar sobre um estudioso que é o Polya. O Polya, ele trouxe alguns aspectos com relação à resolução específica de um problema. Primeiro, é necessário que você compreenda. Você elabore depois um plano. Depois execute esse plano. Em seguida, verificar esse resultado. Então, esses processos de resolução, nós podemos pensar com relação a compreender, elaborar um plano, executar o plano e verificar esses valores. Então, isso é interessante. Veja que a aula não partiu apenas disso. Teve todo um aspecto anterior ao momento da resolução. E depois, o que a gente vai fazer com essa resolução? Acompanhe. Agora aqui é o papel do professor. Observar e incentivar. No momento da resolução de um problema, você, enquanto professor, não vai ficar parado. Você vai observar o que os alunos estão fazendo, analisar as situações, incentivar eles fazendo, não dar respostas prontas. Quando você vai incentivar, você incentiva com questionamentos, com direcionamentos, sem dar uma resposta pronta. Então, veja aqui você, enquanto professor, que você vai estar fazendo, vai estar observando e incentivando nesse momento da resolução. E, em seguida, vamos ter o momento da plenária. Acompanhe. Depois, nós temos os registros das resoluções na lousa.
É interessante que, como a gente está trabalhando com essa metodologia de resolução de problemas, nós não estamos trabalhando os alunos sentadinhos, paradinhos, quietinhos nas suas carteiras de forma enfileirada. Costumam-se trabalhar em grupos, tá? Por isso que lá tem um momento de leitura individual, o aluno faz sozinho, leitura em conjunto. Esse conjunto é o conjunto do grupo dele. E até mesmo o momento da sala aula no todo. Costumamos trabalhar em grupos. Depois desse grupo, a gente pede para que ele registre o que ele encontrou na lousa. É interessante que a gente, por exemplo, assim, vai montar, separa a lousa em pedaços, pede para os alunos registrarem o que eles fizeram e nesse momento, depois desse registro, vai ter uma conversa com a sala. Eles vão discutir os resultados apresentados. É o momento, então, da plenária. Acompanhe. Nós temos aqui a plenária, que é essa discussão desses registros escritos. E depois, nós temos a busca de um consenso. Vai estar buscando ali analisar o que nós podemos fazer, qual que é a resolução mais adequada para esse problema que você propôs, pensando se fosse o aluno. Então você vai fazer esse questionamento para o aluno. Qual resolução é a mais adequada? Vamos ler o problema novamente? Vamos ver alguns aspectos? O que nós podemos analisar sobre ele? Então, pensando sobre isso, que nós refletimos a respeito dessa situação. E depois nós temos a formalização do conteúdo. Então, veja que a formalização veio no último momento da nossa aula de resolução de problemas, quando nós queremos introduzir um conceito, certo? Então, aqui eu trouxe a você esse roteiro que foi apresentado pelas estudiosas, educadoras matemáticas, a Lourdes e a Norma, que são as professoras Onuchique e a Levato. Então, essas professoras, elas buscaram esse roteiro para apresentar como trabalhar a resolução de problemas. Então, esses aspectos é interessante. E veja que eu falei ali do docente. Você, o seu papel, que é ali observar e incentivar. Mas temos que pensar também que numa aula de resolução de problemas, o papel do aluno e do professor torna-se outro. Então, vejamos. Como eu comentei, o docente necessita trabalhar na formulação da proposta do problema. Então, onde já começou aqui na formulação. Levando em consideração o potencial do estudante e seus conhecimentos adquiridos a priori, os conhecimentos prévios do nosso aluno, o que lhe permitirá construir ferramentas para resolver problemas e constituir a própria aprendizagem. Dessa forma, cabe tanto ao professor quanto ao estudante uma postura ativa e participativa que ultrapasse a resolução do problema por si só. Então, veja que a postura muda. Não temos uma postura passiva. Aqueles alunos enfileiradinhos, quietinhos, só copiando o que você está passando no quadro. Aqui nós mudamos a situação da sala de aula. A postura tanto do professor quanto do aluno é ativa. É uma participação. O aluno vai estar mostrando lá a construção do seu conhecimento, analisando essa perspectiva. Então, a gente viu aqui essa resolução, essa estratégia metodológica, como ela é utilizada. E agora eu quero que você pense neste questionamento. Que contribuições existem a utilizar a resolução de problemas nas aulas de matemática? Pense a respeito disso. Como eu acabei de mostrar a você o que era uma resolução de problema, o que é um problema, qual o roteiro que pode ser adotado para uma aula. Que contribuição você vê ao utilizar isso? Então, vou dar um tempo para que você envie a sua contribuição. Quando nós pensamos na resolução de problemas com uma estratégia metodológica, podemos pensar que a nossa aula será diferente. E ao ser diferente, pode trazer
ser atrativa aos nossos alunos, ser motivadora, os alunos pensarem sobre diversas situações diferentes. Então a aula muda esse aspecto daquela aula que às vezes o professor fica mais falando, ele mesmo mais fala, os alunos têm contribuições, mas é que muda como que é a nossa sala. Então é interessante pensar a respeito disso, analisar essas situações. Então agora vamos conhecer um outro aspecto que vai nos ajudar a resolver nossa resolução de problemas. Acompanhe. Qual a importância de aprender a se comunicar matematicamente? Por que é importante a gente se aprender a comunicar matematicamente? O que aconteceu com o nosso aluno lá da nossa situação problema, naquela roda de conversa da professora? Ele não chegou lá com uma dúvida com relação às representações de uma situação, com relação ao sobrepeso em 2 estados distintos? Ele sabe se comunicar matematicamente? Ele conhece essa linguagem matemática? O que aconteceu ali que ele não está conseguindo entender? Como a gente pode explorar essa situação? Então, esse é o nosso foco da nossa aula de hoje. E estou trazendo aqui a você vários aspectos que nos ajudarão a refletir sobre uma possibilidade de trabalhar com essa questão. Quando pensamos a comunicação matemática, podemos nos analisar com relação a uma situação que refere-se ao analfabetismo matemático. Mas o que é isso? Vamos conhecer agora? O analfabetismo matemático, o indivíduo consegue distinguir números, operações aritméticas básicas, soma, multiplicação, subtração, divisão, mas ele é incapaz de formular qualquer análise crítica ou tirar conclusões a partir de informações numéricas. Então veja, quando a gente pensa no analfabetismo matemático, o nosso aluno ele sabe fazer algumas operações básicas, só que ele não sabe valer-se da matemática, utilizar da matemática para tomar atitudes críticas frente a algumas situações que podem surgir no seu dia a dia. Analisar, por exemplo, uma informação que é passada no jornal. Analisar aquilo de forma crítica, valer-se da matemática para essas situações. Então é por isso que a gente tem que pensar na importância dessa comunicação, do uso dessa linguagem matemática. Então agora acompanhe novamente no quadro. Quando nós pensamos com relação à comunicação, ela pode ser feita das mais diversas formas, sendo algumas naturais, em algumas situações nós pensamos em uma língua materna, e há outras construídas, que é o caso da linguagem matemática. A linguagem matemática, ela é ela tem suas características próprias, ela é carregada de símbolos, notações, e ela é uma linguagem, mas ela é uma linguagem construída, que muitas vezes nossos alunos não têm contato com aquela linguagem formal da matemática. Eles têm mais o uso da linguagem materna. Então, a gente vê a relação da comunicação, como ela pode ser realizada, certo? Então, a gente pensa sobre essas situações que a comunicação, ela depende da linguagem materna e também ela pode ser feita com base na linguagem matemática. Então, dando continuidade, a matemática é uma outra forma de interpretar, explicar e analisar o mundo. Com seus códigos, a linguagem própria e um sistema de comunicação e de representação da realidade construído ao longo da sua história. Como eu comentei a respeito do uso da estratégia metodológica da história da matemática, que ela possibilita que o aluno veja e perceba que a matemática foi algo construído ao longo da humanidade, a gente vê isso também com relação à sua linguagem. Aqueles símbolos que eu só vou comentar com você agora não surgiram de uma hora para outra. Então é interessante você pensar a respeito disso e saber isso, que não surgiu ali um símbolo do nada. Teve toda uma situação, nós sabemos que a linguagem matemática, com relação ao desenvolvimento, nem sempre tinha símbolos. Nós começamos, se a gente for pensar no desenvolvimento da linguagem algébrica, tem a parte retórica, sincopada, para chegar então na simbólica. Então nós temos essas diferenças com relação à linguagem algébrica. Então vamos analisar agora os símbolos apresentados. Acompanhe. Quando nós pensamos aqui nos seus significados, dos seus símbolos, temos uma linguagem própria, que são os alunos aqui nas operações básicas, que os alunos batem o olho, eles já conhecem esse símbolo, sabem por que representa, mas com o passar dos anos na escola, ele vai conhecendo alguns outros símbolos, como o sinal de diferente. O que quer dizer esse símbolo? O sinal da uma raiz, enésima. O que é isso daqui? Que símbolo é esse? Qual a sua representação? Um logaritmo. O que quer dizer esse B, esse A?
Qual é a sua representação? O que a gente pode entender sobre eles? E ainda o símbolo do somatório. Então veja que são símbolos, são uma linguagem própria da matemática. Algumas outras ciências, outras áreas do conhecimento acabam valendo-se de alguns símbolos da matemática, mas a matemática tem vários símbolos, ela tem códigos diversos. Então é interessante você saber esses códigos, mostrar aos seus alunos, falar. Porque só às vezes o aluno não tem um contato, só vê aquilo lá, mas o que aquilo quer dizer para ele? Não tem significado. E quando não tem significado, não tem como ele construir um conhecimento a respeito disso, pensar a respeito dessas possibilidades. Então, quando nós pensamos nisso, temos que refletir, por exemplo, nas nossas aulas, quando nós estamos apresentando um conceito, quando nós trazemos algum código, algum símbolo, é interessante você falar aquilo para ele. Sabe quando a gente pega livro didático? E lá no livro didático, em algumas situações, quando acaba de surgir um conceito, apresenta o símbolo e escreve, lê-se de tal forma. Veja que ali já traz como ler. Então, nos próprios livros didáticos vai trazendo, só que traz no momento inicial. E depois, às vezes, fica só carregando os símbolos e os alunos não estão sabendo que aquilo ali. Ele não criou um significado para ele. Então, quanto professor, é interessante você ler o aluno matematicamente o que aquele símbolo quer dizer. O que quer dizer aquele símbolo de somatório? Para que eu vou usar aquilo? E aquela raiz lá? Onde eu vou usar aquele símbolo lá? Juntou letra, juntou número, juntou tudo quanto é coisa na matemática agora. Então é interessante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, se colocar no lugar do aluno. Lembra que você já foi um aluno no momento, já teve algumas dificuldades. Volta lá quando você começou a ter contato com a matemática mais formal. Foi tão simples? Então a gente tem que se pensar que às vezes o aluno não tem esse contato, não tem essa finalidade, e é importante você levar isso em conta. Levar em conta isso e sempre mostrar esses códigos, esses símbolos que são outros, são construídos ao longo da humanidade. Não é algo natural ao aluno, mas ele tem que se tornar aos poucos, ele começar a entender a respeito disso. Então acompanhe. A linguagem matemática, ela desempenha um papel significativo dentro da matemática e da cultura, mas não sobrevive isolada, pois prescinde do apoio da linguagem materna para a realização da comunicação. Nesse caso aqui, a gente pode pensar a respeito, como eu comentei, da importância de trazer desse momento da comunicação. Como a gente vai se comunicar com o aluno, a gente faz uso da linguagem materna. E podemos utilizar alguns conceitos da matemática. Então, não tem como fazer uma linguagem matemática, trabalhar com todos aqueles códigos, desvinculando a linguagem materna. Para ter a comunicação, a gente acaba recorrendo à linguagem materna para explorar. Como eu não comentei do livro didático, dessa notação, que é importante a gente retomar alguns conceitos, vejamos agora um exemplo lá na Câmara de Documentos. Acompanhe. Então, eu trouxe aqui para você, agora, algumas notações que são adotadas. Algumas situações com relação a unidades, as grandezas. Quando pensamos em uma grandeza, nós podemos associar, por exemplo, o comprimento, podemos dar o metro. Qual que é o símbolo? O M. Então, quando o aluno cria um significado, ele pode pensar assim, o M, ele vai representar o quê? O comprimento, que é um metro. Ele tem que associar esse símbolo ao seu nome, entender o que quer dizer. Então, veja que tem todos os símbolos apresentados. Quando a gente pensa nisso, nós podemos pensar, por exemplo, como trabalhar uma situação outra, trazer essas ideias para abordar isso em sala de aula. Fazer uso para que o nosso aluno crie um significado com aquele símbolo, saiba se comunicar matematicamente. Porque é interessante quando nós pensamos na comunicação matemática, podemos pensar, por exemplo, que se você fizer uma operação utilizando a linguagem matemática, em qualquer outra situação do seu cotidiano, ou qualquer outra situação que você tiver contato em qualquer parte do mundo, um matemático ele vai entender o que você fez ali. Só que às vezes você tem que explicar alguns dos seus símbolos adotados. Que algumas vezes você adota um símbolo específico e outro não. Mas ele vai conseguir entender o que você fez ali, por meio da linguagem matemática, uma linguagem específica, linguagem própria dela, carregada de códigos, e é importante que você saiba disso, a importância disso e a importância de se comunicar com relação a isso. Trazer isso, mostrar para os nossos alunos. Lê o significado sempre. Vai mostrando, não esqueça de retomar algumas vezes. Porque você pode pensar, por exemplo, com relação à razão. A gente lê uma razão como a gente lê uma fração?
Daí a gente tem que analisar situações. A gente sabe lá com relação ao que é uma razão, qual é a sua representação, mas a sua forma de leitura é outra. Nós trabalhamos com, por exemplo, 1 para 10. Estou falando aqui de uma razão. Veja como eu estou abordando a situação. Mas, à primeira vista, acompanhe no quadro para você ver a situação. Se eu tivesse representado, sem dizer que é uma razão, isso daqui, essa notação. Quando você bate o olho, você vai pensar que está tratando de alguma situação, mas como estamos tratando de razão, a leitura é outra. É 1. 1 está para 10. Então, nós estamos trabalhando com uma outra situação, uma outra análise. Então, é importante você pensar sobre isso, saber a importância dessa linguagem matemática, que ela existe, que os nossos alunos, ela, por ser uma linguagem outra, muitas vezes eles não têm contato, eles não sabem o significado. E é importante você sempre mostrar isso a ele para ter uma comunicação com na nossa aula. Então, na aula de matemática, o aluno ele vai ter contato com essa linguagem matemática, contato com a linguagem materna. Uma vai ter sempre junto com a outra. Então, é importante você pensar a respeito disso e refletir nessas possibilidades. Então, agora eu quero que você reflita sobre o seguinte questionamento. Quais as diferenças existem entre a linguagem matemática utilizada pelos matemáticos e a dos educadores matemáticos? Reflita sobre esse questionamento. Veja que estou falando da linguagem de dois diferentes, mas com relação à matemática. A linguagem dos matemáticos puros, matemáticos, e da linguagem dos educadores matemáticos. Há diferença nessa linguagem? Reflita sobre isso um momento. Quando pensamos nessa linguagem do matemático, a linguagem do educador matemático, há uma diferença. O matemático, ele não tem a preocupação em fazer que o aluno entenda o que está escrito. Ele não tem essa preocupação, ele carrega apenas o formalismo da matemática em si. O período da comunicação ali do educador matemático, ele tem aquele cuidado com o símbolo, com as notações adotadas para mostrar ao seu aluno, para que ele entenda, ele cria um significado para aquele símbolo. O matemático, ele não tem essa preocupação. Então, é interessante de pensar sobre essas situações também, né? Que a linguagem matemática, ela está presente, ela foi construída ao longo da história, então teve momentos que não tínhamos símbolos para quase nada, há símbolos diversos que foram simplificados ao longo da história. Então, é interessante a gente pensar sobre isso e pensar que o educador matemático, ele busca fazer essa transição da linguagem matemática para a linguagem materna. Ele busca isso, então esse cuidado dessa conversão dessa linguagem. Então, é interessante que ele faz isso. E você, enquanto futuro professor, vai estar nesse papel, vai estar analisando essas situações, pensando a respeito. O que eu posso fazer? O que eu posso pensar a respeito dessas possibilidades, né? Então, você sempre vai pensar sobre isso, refletir, e é importante sempre levar em conta isso, que a linguagem matemática não é algo tão natural ao nosso aluno. Tendo isso em mente, já que eu tenho um grande avanço, que nossos alunos ele vai conseguir entender muitas situações, que você vai ter essa preocupação em mostrar para ele, que ele entenda como se lê, o que está acontecendo ali, o que está passando naquela situação, o que aquele símbolo quer dizer, o que essa linguagem quer dizer aqui, como eu vou representar tal situação. Então, a partir dessas possibilidades, a gente vai estar construindo os nossos conhecimentos matemáticos dos nossos alunos.
analisando todas as possibilidades que nós temos em sala de aula. Desde recorrer a situações do nosso cotidiano, situações diversas. Podemos analisar, por exemplo, situações que envolvem porcentagem. Não poderia ter analisado essa situação? Não foi a situação apresentada pelo aluno, 50%? Então é isso que agora que a gente vai resolver a nossa situação problema. Acompanhe. Não existe somente uma forma de conduzir a situação apresentada, a situação é do nosso aluno, ou seja, como responder às inquietações dele a respeito das notícias que ele encontrou. Ele não estava lá pensando, mas qual estado tem maior sobrepeso? Por que uma usou número e a outra não usou? O que está acontecendo ali? O que quer dizer essa situação? Então, a partir disso, que a gente vai estar refletindo essas possibilidades, analisando-as. Como eu comentei, você poderia ter pensado em diversas situações, desde o início. Quando eu comecei a falar da situação, problema da nossa aula de hoje, a nossa situação geradora de aprendizagem, você já pode ter pensado em diversas possibilidades. Se eu fosse professor ou professora dessa sala, eu faria de tal jeito. O que eu fiz aqui para você? Eu trouxe umas possibilidades, uma análise para você pensar a respeito, a refletir das diversas possibilidades de trabalhar esse conceito. Então é importante que você reflita sobre isso, pense, o que eu posso fazer enquanto professor com relação a isso? Então isso já auxilia na sua formação, você está te ajudando a pensar todas as possibilidades. Como eu comentei, não existe só um caminho a seguir, então acompanhe. Cada situação, cada contexto, cada momento exige uma tomada de decisão diferente, mesmo que o problema seja idêntico. Mas como assim? Se é a mesma situação que está, a mesma problemática, como vai ser diferente? Nós vivemos temos alunos com uma sala diferenciada, uma sala heterogênea. Então é importante você pensar sobre isso, refletir sobre essas possibilidades. Então, como eu comentei lá no início da minha fala, quando eu comecei a falar agora, neste momento, quando eu comecei a propor a situação que iríamos trabalhar na aula de hoje, você já pode ter se colocado, pensado sobre diversas possibilidades, refletido sobre diversas situações. Então, isso é interessante você pensar e analisar sobre isso. Pensar, como posso fazer isso? Você viu que eu mostrei a você diversas estratégias metodológicas que podem ser adotadas. Mas qual que foi o foco da nossa aula de hoje? Não trouxe uma? Não abordei um conceito, um aspecto? Então vamos discutir sobre os aspectos abordados ao longo da nossa aula. Primeiro, eu trouxe com relação à matemática do cotidiano e a matemática científica. Qual que é a diferença de uma? A cotidiana está relacionada à vivência anterior, antes do aluno chegar na escola. E a matemática científica é aquela que o aluno vai ter acesso quando ele pisar na escola. Quando ele estiver lá na sala de aula, analisando, ele vai ter contato com a linguagem matemática, ele vai conhecer essa linguagem que é carregada de símbolos, de códigos, tem uma linguagem própria. Então, isso é importante você pensar e saber sobre isso. Essa diferença entre uma e outra. E é importante você pensar também nessas possibilidades que você pode trazer para a sala de aula. O que aconteceu na nossa aula aqui, a situação apresentada? A professora, no início, ela faz uma roda de conversa e surgiu um questionamento do aluno. A partir desse questionamento do aluno, ele poderia abordar de outras formas. É importante você trazer aspectos do cotidiano do aluno, porque visto que esses aspectos do cotidiano podem ser conhecimentos prévios que serão utilizados para a construção do conhecimento científico. No caso da professora Lilian, lá do vídeo que foi apresentado no início da aula, ela trouxe notícias de jornal, notícias e pediu para o aluno construir elaborar outras informações e utilizar a linguagem materna e a linguagem matemática. Então, essas possibilidades de trabalho em sala de aula é extremamente importante você refletir sobre isso, pensar sobre cada um desses aspectos, pensar na importância sempre que a matemática aprendida na matemática científica, ela não tem que abandonar a matemática cotidiana. Você pode utilizá-la de diversas formas e explorar situações outras. Não trouxe aqui para a aula de hoje, não trouxe para você um encarte de jornal, um jornalzinho de mercado? Você poderia ter trazido para trabalhar números decimais. Isso, ou rótulos de jornal, placas de trânsito. Explorar diversas situações, trabalhar às vezes com notícias
com relação ao aumento, por exemplo, de combustível. Foi apresentado essa situação. Então você pode pensar sobre isso, sobre diversas possibilidades que podem surgir para você abordar um assunto. Pense, vou ensinar esse conteúdo. O que o meu aluno precisa saber para ele conseguir construir esse conhecimento? O que ele tem, o que é necessário para ele? Então a gente traz isso, a gente mostra a importância de trazer isso. E a partir disso o nosso aluno vai percebendo as diversas possibilidades. Um outro aspecto que eu trouxe para a nossa aula de hoje foi com relação a uma estratégia metodológica adotada. Vamos conhecê-la? Qual foi a estratégia adotada na nossa aula de hoje? A resolução de problemas. Para resolver um problema, trabalhar com essa estratégia metodológica, como poderíamos partir daquela situação apresentada? Não foi apresentado aquele questionamento do aluno? Então a professora podia pensar e elaborar, preparar um problema para começar a trabalhar na sua aula. Poderia seguir até mesmo um roteiro apresentado aqui pelas professoras Onoshiki Elevato. Não mostrei o roteiro para você? Então é interessante às vezes até adotar esse roteiro, por que não? Trabalhar com ele para a sala de aula, utilizar essa metodologia de resolução de problemas. Pensando em algo, o aluno não partiu naquelas inquietações dele, que ele não estava entendendo por que usou número, por que não usou, o que estava acontecendo, a gente vê que ele está com um problema com a linguagem matemática. Ele não está reconhecendo que 50% e metade corresponde à mesma coisa. Então veja aqui que eu estou trabalhando aqui, não estou falando da linguagem matemática, este foi um outro aspecto abordado na nossa aula de hoje. Então refere-se à linguagem, que é a sua importância para a sala de aula. Entender essa possibilidade, entender que a matemática possui uma linguagem própria, com símbolos, que é importante você pensar enquanto professor, que os nossos alunos, como eu já comentei, não tem muito contato com ela. Ele começa na sua vida quando ele nasce, vai crescendo, antes de chegar na escola, conhecer a matemática científica, o professor vai estar trabalhando enquanto mediador do conhecimento. Ele não teve contato, muitas vezes, com esses símbolos matemáticos. Ele não conhece essa linguagem. Então, nós, enquanto professores, devemos ter atenção a isso, pensar sobre essas possibilidades, sempre refletindo. Então, a gente vê que o nosso aluno aqui, nessa situação, ele não conseguiu perceber que 50% e metade é a mesma coisa. Ou seja, eles representam a mesma situação, mesmo uma está usando um número e a outra não. Que muitas vezes a gente faz associação que tem que usar número para ser matemática. Mas temos todo o pensamento, não temos raciocínio que é construído a respeito disso, analisando essas possibilidades sempre. Então é importante você levar em conta todas essas possibilidades, refletir sobre isso. Analise, reflita, pense, o que a gente pode fazer? No início da minha fala agora, nesse ponto da nossa aula, eu falei que você poderia ter pensado em uma outra situação. Eu queria seguir um outro caminho para resolver essa situação apresentada. Você poderia, mas que caminho você poderia fazer? Então este é o momento. Mostre o que você reflita sobre que caminhos você poderia utilizar para resolver essa situação. Então reflita sobre o seguinte questionamento. Quais orientações você apresentaria à professora para ela responder às inquietações do aluno? Então analise a situação, logo retorne. Então, analisando as situações todas, a gente vai pensar sempre nessas outras possibilidades que nós vamos analisar na nossa aula. Analisando, desculpa, eu fui falando antes o que nós faremos com relação à nossa aula. Então, agora, quero que você pense sobre essas possibilidades todas. Analise, reflita cada uma dessas possibilidades que poderia você adotar para a aula de hoje. O que você poderia trabalhar com essa situação? Quando a gente mostrou a você um vídeo, analisamos, vimos a situação e ela foi permeando diversas possibilidades para a nossa aula de hoje. Então é interessante você pensar sobre isso em cada uma das situações.
No primeiro encontro desta unidade, a professora Lilian desafiou os alunos do 8º ano a lançarem um olhar lógico-matemático para o cotidiano, utilizando as notícias do jornal. Vamos conferir o que a própria docente tem a nos dizer sobre a contextualização da matemática em sala de aula. Uma das coisas para desmistificar o ensino é não ter a matemática pela matemática. Muitos anos foi pautado o ensino da matemática nisso, né? Vou fazer exercício por técnicas, né? Aprender técnicas e reproduzir técnicas. Para desenvolver o olhar lógico-matemático do aluno, o que se busca é perceber a matemática em todos os ambientes, né? No cotidiano, de que forma quando ele vai no mercado, quando ele está usando uma rede social, ele pode encontrar matemática, ele pode encontrar matemática em todas as partes, né? Quando ele está fazendo questão de culinária, fazendo alguma comida, ele vai utilizar a matemática. Então, a matemática ela está em toda parte. E o professor, ele tem essa tarefa hoje de contextualizar, mas de uma forma realmente coerente, essa matemática que ela está em toda parte. Pois é, a matemática está em toda parte. Depois dessa explicação sobre a contextualização da matemática no dia a dia do aluno, a professora Lilian vai nos contar em detalhes como ela organizou a aula e qual foi a sua intenção com a atividade proposta. Uma atividade que permite trabalhar a transição da língua materna para a linguagem algébrica e vice-versa é trabalho com notícias. Então, por exemplo, o número de carteiras suspensa foi triplicado em tantos anos. E aí você vai pegando essas notícias que você acha e trabalha isso na sala de aula. Também você pode trabalhar interdisciplinarmente. Você debate questões que aparecem lá, faz algumas transposições com outras disciplinas, como a língua portuguesa, a geografia. E você pode fazer essa transição para os termos matemáticos de primeiro momento. Então, o dobro, o que significa quando você fala o dobro? Que operação matemática está escondida nisso? Quando você trabalha a metade, a terça parte. E aí começa por termos assim, que o aluno encontra no seu cotidiano e ele pode trazer isso também, exemplos que ele vivenciou para a sala de aula, compartilhar com seus amigos e todos ali entenderem que tem uma linguagem simbólica que vai ser trabalhada a partir dessas notícias. Exemplos de álgebra. A população mundial aumentou em 30% entre 2014 e 2017. Tem o jogo da memória também, que é possível ser feito, que o aluno coloca como se fosse assim, termos algébricos e língua materna. Então, o dobro de um número. Em algum momento nessa carta, 2x. E aí o aluno vai descobrindo onde é que está. Você deixa tudo virado, todas essas cartas viradas, e o aluno em dupla ele vai descobrindo esses pares que se completam da língua materna para a linguagem algébrica. A linguagem oral é aquela que adquirimos como resultado do convívio familiar e também das interações sociais que estabelecemos em nosso cotidiano. Já a linguagem matemática passa necessariamente pela escola e a atuação do professor é fundamental para a qualidade da aprendizagem dos alunos. Cabe ao professor da educação básica orientar o aluno a transpor ideias, normalmente expressas na língua materna, para a linguagem matemática e vice-versa. Sendo assim, podemos afirmar que a peça-chave no ensino dessa disciplina é a linguagem, porque é o elemento capaz de sintetizar a compreensão de que a matemática está amplamente inserida no contexto social. Já estamos quase no final desta unidade, mas antes de me despedir, eu tenho um recado importante da professora Vera Lúcia Felicity. Segundo ela, a linguagem está continuamente presente na sala de aula. Logo, é crucial que os professores de matemática sejam conscientes de como a aprendizagem dessa disciplina está ligada à linguagem, à interação social e ao contexto cultural. E com esse importante recado, a gente se despede da unidade 1, mas a gente se vê na unidade 2. Até lá!